Para de falar disso aqui, viu? Olha aqui, pessoal, o futebol do Cruzeiro está em queda, o time é apenas o 8º colocado no retorno, mas isso aí, né? Isso aí você olha para a tabela e não reconhece, é ou não é? Porque o time continua liderando com 5 pontos de frente. Será que esses resultados influenciarão na semifinal da Copa do Brasil? Vamos ver a reportagem aí que é do Mr. Band, Luciano Dias. Daqui a pouco a gente volta para falar disso aqui. Roda aí. A irregularidade do Cruzeiro no segundo turno do Brasileirão tem incomodado a torcida. Incômodo que não diminui o apoio dos cruzeirenses. Importante, né? O ano passado também teve esse incentivo aí no final da temporada. Eles vieram, nos apoiaram. Então é válido. Queda de rendimento e algumas explicações. Para os jogadores, não teve relaxamento por causa da vantagem conquistada na tabela. Relaxamento acho que não tem, não. Nossa equipe é uma equipe focada e como toda equipe passa uma dificuldade no Campeonato Brasileiro, talvez esse seja o momento assim, mais difícil que nós temos passando, que às vezes tem dia que as coisas não andam. Disputa de título do Campeonato Brasileiro, disputa de título da Copa do Brasil. Só jogo decisivo. E aqui na Toca da Raposa, o discurso de priorizar uma ou outra competição está proibido. Nós estamos pensando nas duas competições, né? É poder desligar o botão e ligar mesmo. É difícil, né? Mas que é possível. Agora nós temos que voltar todas as forças para a Copa do Brasil. Amanhã contra o Santos, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Partida no Mineirão. No único encontro entre as duas equipes este ano, deu Cruzeiro 3-0 em BH, mas os cruzeirenses não esperam a mesma facilidade. Temos que estar atento porque é uma equipe perigosa e que joga parecido com a gente. Então eu creio que vai ser um grande jogo aí na quarta-feira. A promessa é de Cruzeiro forte nesta reta final nos 2 campeonatos. Conquistar a Copa do Brasil. E o brasileiro seria um presentão para a torcida. Alô, Pablito, abraço, meu garoto. Estava lá ontem, lá na Toca, dando a força pro Cruzeiro. Você acha que o nosso editor-chefe forçou a barra no texto ali, falando que o Cruzeiro está muito mal, aquele negócio? Acho que um pouco. Boa tarde, né? Que elegância, hein? Oh, muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Boa tarde. Aliás, ele está falando comigo, ele falou que está só que no mau momento, não está mal. Então tudo bem. Ainda bem que ninguém sabe que é o nosso editor-chefe. Quem que é? Quem? Vou mostrar lá em cima então. Cadê ele? Abre a câmera em cima que eu quero ouvir da boca dele o que ele acha do Cruzeiro. Vamos para o céu. Vamos ouvir a mensagem de pessoas que realmente... Vamos lá, abre. Cadê o nosso editor-chefe? Levanta a mão. Aí, Felipe Junqueira. Fica de perfil que a turma vai te conhecer melhor. Olha aqui. Ô, Felipe, você acha que você forçou a barra quando você disse que o Cruzeiro está mal ou não? Dos últimos 5 jogos ganhou 1, tá bem, né? Aí, a opinião objetiva, forte, objetiva e curta. Mas na realidade começou ali quando você leu o nosso TP, coisa que você faz raramente, porque você tem um dom, você não precisa de TP, você não precisa de leitura, você fala tudo da cabeça. Essa história de... Na verdade, você está meio que me dando uma porrada. Assim, de forma alguma, eu estou só te elogiando. Muito obrigado. Chupa, Felipe. Elogiando e muito, dando porrada. Que isso, Felipe? Falando ali esse negócio de Copa do Brasil, que pode abalar, eu acho que não. Eu acho que a gente pode traçar um paralelo no seguinte sentido: se os resultados não estão vindo no brasileiro, é porque o futebol não está encaixando, a fase não é tão boa. E isso pode ser mantido na Copa do Brasil, mas não no sentido de ficar abalado, de psicologicamente atrapalhar. Acho que não, até porque o Cruzeiro consegue mudar o chip, o estádio amanhã vai ter um bom público, esse clima de jogo decisivo, de mata-mata, muda muito. Então, acho que não abala, não. Agora, tem que dar resposta dentro de campo e mostrar que é algo passageiro, que não é uma fase concretamente ruim, que aconteceram poucos jogos aí e que o time não vai virar o fio. Tem que provar isso amanhã, até porque o Santos, a gente vai falar daqui a pouco, mas vem com alguns problemas, mas mesmo assim com um time muito forte, um time muito qualificado, principalmente do meio para frente. Brasil de Mar, Lincoln, divide tela aí com esse treinamento do Cruzeiro, que eu quero mostrar aqui para o torcedor que está em casa, se possível. Eu quero mostrar para você aqui, ó, a mesma camisa que a rapaziada está usando lá no treino, olha lá, ó.
Vamos sortear, em presente da Maior de Minas, do Shopping Metropolitan, do Shopping Del Rey, do Barreiro, Barro Preto, Sete Lagoas e Esplanada do Mineirão. Essas 6 lojas Maior de Minas, produtos oficiais e exclusivos do Cruzeiro, tá te dando essa camisa aqui. E para você participar, você vai fazer o seguinte, 72250, você vai aí, envia um torpedo para 72250, você escreve MG, dá um espaço, escreve apenas o seu nome e a gente vai sortear para você aqui na quinta-feira, ok? Então tá aqui, ó, camisa, essa camisa que o Cruzeiro tá treinando lá, olha lá, ó, é essa aqui que você vai levar. Então o sorteio rola na quinta-feira, presente da Maior de Minas, para você, torcedor do Cruzeiro. Júnior Brasil. Agora, por exemplo, você lembrou as 6 lojas onde elas estão. Sim. Você lembrou o telefone que só apareceu depois, você não leu em lugar nenhum. Você lembrou que é quinta-feira, tá vendo? É verdade que eu te falei. Eu tenho uma cabeça que ainda funciona. Né? Ô, Brasil, eu sinto que você está um pouco temeroso. Né? Pelas conversas de bastidores aqui e tal. Você está um pouco falar pelo temeroso. Zap. Porque você acha, você acredita, e você não me falou isso, mas eu sei pelo seu olhar, que o Cruzeiro pode estar com a cabeça no jogo de domingo e não no jogo contra o Santos. Eu estou certo nas declarações ou não? Boa tarde. Pode ser. Boa tarde, Everton, para você e para os amigos. Mas eu entendo que o Cruzeiro está na bica também de chegar numa final de Copa do Brasil. Agora não é hora de tirar o pé, não. Hoje até, em face a todas as especulações, todas as hipóteses que a gente levanta. Em face. Bonito. Eu perguntei para o querido Arthur Moraes lá da Itatiaia, falei, Arthur, na sua opinião, o que está pegando? Ele falou, eu acho que é cansaço, é o que eu sinto, eu vejo jogadores cansados. Aí você falou, discordo. Olha o Twitter lá. Olha o Twitter lá. O Júnior Melo. Se o Cruzeiro tem o melhor elenco, não era para estar sofrendo com cansaço. Xará, concordo com você plenamente. Eu acho que esse papo tem que acabar. É um momento de superação, é um momento de você dar o último gás. Hoje também, inclusive, a gente conversava lá sobre a possibilidade do Cruzeiro ser campeão. Cruzeiro pode, até o Baião falou, com 4 vitórias chegar a 73 pontos e ser campeão. Isso. Desde que o São Paulo também não chega a 6 vitórias e seria campeão com 74. Mas o Cruzeiro tem alguns jogos, obrigação de vencer, Criciúma, Botafogo e Goiás. E depois, nos jogos restantes, encontrar uma vitória ou obter os 3 Grêmio pontos de fora, outra forma. Santos Tem fora. Grêmio, Fluminense aqui, alguns jogos que são mais difíceis. E vendo os jogos do São Paulo também, São Paulo não tem vida boa, não. Tem Palmeiras, tem Santos, tem Inter, tem alguns jogos que são difíceis. E depois o Atlético também, que é o melhor pontuado entre os que estão complicadas. As 2 próximas rodadas são favoráveis ao Cruzeiro. São, e jogar em casa. O título do Cruzeiro... E o São Paulo joga 2 fora. 2 fora. E o título do Cruzeiro eu acho que passa por essas 2 vitórias dentro de casa. Por isso que o momento agora é de apoio, mas os jogadores têm que entender. O Cruzeiro pode repetir um feito de 2003. Essa tríplice coroa que o torcedor tanto fala. Mas agora, amigo... Acabou o cansaço, viu o que tem que fazer. É só ganhar da Argentina é diferente, amigo. Só ficar em casa, chegou a noite, deitar no sofazinho, canjinha, não sei o quê. O momento é de focar. Tem que ser, pô. A vida dos caras, no momento que eles podem acontecer, explodir, entrar pra história. Cansado. Nada pode ser mais coxinho do que o cara sentar e tomar uma canja. Vai comer um torresmo de barriga, pô, uma picanha, um torresmo de barriga, um fígado mesmo se ele estiver doente, é macho mesmo, né? É macho como é torresmo de barriga. Que é o melhor que tem o fígado congelado. Deixa eu chamar o Felipe lá em cima, que o Felipe ficou muito, inclusive, amoado. Às vezes a gente brinca aqui, mas ele ficou muito nervoso com o comentário do Júnior Brasil agora, principalmente quando o Júnior disse, o Cruzeiro ele ficou pode chegar, está muito perto de chegar à final da Copa do Brasil, é óbvio, está na semifinal. Mas quem me disse isso... se priorizar o brasileiro, ele largaria a Copa do Brasil. Mas olha lá, olha a opinião do Felipe para você, por favor, abra a imagem. Ô Júnior Brasil, você está de brincadeira. O Cruzeiro disputou 60 jogos, o Atlético 60 jogos, o São Paulo 57. O Cruzeiro foi o time que mais rodou o elenco e é o único que está cansado. Eu não falei isso. Se você tivesse ouvido e prestado você falou atenção... sim. Você falou sim. Você falou, mas você falou, mas você aceitou. Mas você aceitou a afirmação dele. Aí ele não ouve o que a gente está falando. Você aceitou a afirmação. Não aceitei não. Tanto que eu questionei, meu amigo Cadu virou e falou na mesma hora que eu discordei. Então, Felipe, preste mais atenção no que é falado aqui. Você ficar entrando na pilha de crise é muito fácil. Na pilha do Lincoln. Ouve a gente. Eu falei que o Arthur disse e eu discordo. Agora não é momento de cansaço. Por que o Atlético que está na mesma... está jogando na superação e com tantos problemas. E o Cruzeiro tem um elenco numeroso, tem que acabar com isso agora. Júnior, ninguém briga sorrindo, cara. Não conheço ninguém que briga rindo. Tem. Tem um aí que
Tem um aí que brigou muito rindo e depois chorou no final. Vai, Dimara, eu gostaria de ouvi-la. Isso me deixa estarrecido. É verdade, é verdade. Amoado dela. Eu acho só o seguinte, esse falatório... No que se refere à Copa do Brasil, lá no cerne, lá já que você é mulher, no útero, você acredita de fato que o Cruzeiro vai passar? É pitoniza, mas, poxa, não tem como você fugir disso. E a realidade é essa aí, está posta à mesa. Em face, você acredita? Em face, eu acho que vai ser difícil pra caramba. Olha só. Que pessimismo, hein, não é. O Everton, sabe esse negócio de ficar falando de cansaço, a imprensa fala de cansaço. Já cansou, né? Os jogadores falam de cansaço, treinador fala de cansaço. Esse negócio vai entrando na cabeça da figura, a figura fala assim, eu tô cansada mesmo. Isso é a melhor desculpa que tem. Você vai pra coletiva. Não, e você vai pra coletiva. Esse é o objetivo. Não, sai pra lá. Hoje, inclusive, eu tô cansado e com sono. Mas isso é porque ontem você não trabalhou. Mas esse negócio vai... Qualquer coletivo que você vai fazer, qualquer história... A primeira pergunta sua, o cara já fala assim, não, isso é cansaço, o time tá cansado, isso vai pegando, isso é uma coisa que vai enrolando. Para com isso, todo mundo tá no mesmo barco, a história é igual pra todo mundo. Que você conte a questão da Libertadores, você tem o São Paulo que está na Sul-Americana, que pode não estar na Copa do Brasil, você tem o Atlético que disputou a Libertadores, virou o elenco, o Cruzeiro virou... Ou então, gente, nós estamos todos enganados aqui, tudo que a gente falou do elenco do Cruzeiro, que era o melhor, que não sei o quê, que todo mundo que entrava resolvia, que não sei o quê, não está valendo nada, estamos todos enganados. E vale lembrar que a gente teve essa mesma ilusão, vamos colocar entre aspas, quando o Atlético também começou a cair em 2012. A gente falava muito da recomposição do Atlético, do grupo que o Atlético tinha, que era muito forte e que também não rendeu, que também não surpreendeu. E por isso aconteceram as modificações que aconteceram para 2013 e as mudanças efetivas que o time teve. Então, a gente viveu uma ilusão, não é verdade, esse grupo não é realmente um grupo tão forte. Eu acho que essa é a resposta que o Cruzeiro precisa dar. Dimara, eu mudei. Não há você como. Mudou? Não, estou dizendo assim, não há como você pegar um momento do Atlético. Ficou mais sério. Apesar de a gente estar falando de Atlético e Cruzeiro, mas não há como você pegar um momento do Atlético com tantos problemas e ainda assim o Levi fazer esse time, fazer desse time um time. Olha a situação do Botafogo. Entre os quatro primeiros, não dá para criticar. Então, quer dizer, eu posso criticar um ou outro jogo do Atlético, uma outra modificação do Levi e tal, mas eu notei e mudei minha opinião, porque era muito radical de não enxergar que o Atlético tinha 14 desfalques e o Levi estava ali. E aí onde o Levi acertou? Jogando com um volante, né? Pegando essa meninada, improvisando alguns diferentes, fixo, claro, né? claro. Apostando na meninada. Mas o Levi mudou também, você concorda? Agora ele mudou também. Mas o que me preocupa no Cruzeiro, é que é o seguinte: o futebol teve uma queda, mas não mudou nada. É a minha preocupação. O que eu falo de não mudar nada? Saca o Marcelo Moreno, põe um time mais veloz. Uma inovação, um fato novo, alguém... Solta mais os laterais, prende mais os volantes. Ao invés de você... Porque os volantes participam muito, inclusive eu gostaria que você analisasse, os volantes participam muito das jogadas de frente, mas de repente não está na hora de você prender mais os volantes, soltar mais os laterais e tal. Não sei, soltar jogar mais um que o Cruzeiro aprendeu a chegar com muita gente. O Cruzeiro chegava com os laterais, chegava com os volantes, chegava com os meias. E ele agora não está chegando com nada. Você está praticamente em cima só do Everton Ribeiro, uma armação de equipe. Está em cima só do Ricardo Goulart fazer uma ou outra alteração ali atrás. Ele não tem fato novo. Talvez este fato novo que o Atlético acabou. E é óbvio que a gente está usando o exemplo do Atlético, porque é o time em maior recuperação. É a melhor campanha do retorno, então o exemplo é ele exatamente por isso, ou o São Paulo também, que teve as dificuldades que teve, mas o Cruzeiro ele não apresentou fato novo nos últimos jogos, talvez esteja... Olha, eu vou dizer para vocês, eu não mudo uma vírgula do que eu disse aqui sobre o time do Cruzeiro, sobre o trabalho do Marcelo, sobre o Dedé, bateram no Dedé pra caramba, eu falei, não tem que tirar coisa nenhuma, tem que manter o cara e dar moral e resolver o problema. Agora eu recebi uma informação que na internet tem um rapaz chamado Rodrigo Genta falando que aqui nós estamos abrindo crise no Cruzeiro. Que coisa feia, não é? O povo da internet é um povo maluco demais. Né? Tá louco. Agora que eu só admito um clube... Ninguém falou crise aqui. Você falou crise, Júnior Brasil? Falei, não, quem falou crise aqui? A gente está acreditando no título agora. Um clube, eu aceito que os jogadores estejam cansados.
o time do Botafogo, porque todo dia o cara vai ao banco, chegou o salário, não chegou. É boa, a piadinha é boa. 8 meses sem receber, esses caras têm que estar cansados. Ele tá cansado da situação. O Flamengo. Então, essa turma... E o time é ruim ainda. Não, foi boa. Foi legal. Foi boa. Não, mas Por gentileza, a gente vai dar uma parada no Cruzeiro, mas antes a sua explanação, depois a gente vai pro Galo, depois a gente volta. Então vamos terminar um pouco para cima, já que o clima está um pouco para baixo aqui com relação à análise do Cruzeiro nos últimos jogos. Eu estava acompanhando as prévias dessa Copa do Brasil e as possíveis escalações. Eu acho que o Santos vem com um time forte, mas talvez não tão qualificado quanto poderia lá na frente, porque não vai ter o Thiago Ribeiro, não vai ter o Giovânio, o Leandro Damião muito desprestigiado, nem assim deve começar jogando. Deve entrar o Rildo, que eu acho um jogador bem abaixo desses outros do Santos. Vai ter o Lucas Lima, que para mim é o melhor desses jogadores jovens aí, até um pouquinho menos falado que o Gabriel e do que o Giovânio, mas para mim joga mais do que os dois, pelo menos por enquanto. Vai ter o Robinho, que é muito qualificado, e vai ter o Gabigol. Esses três muito bons. Mas o Rildo destoa um pouco, para mim, não é o melhor desse quarteto, não. Não ter o Thiago Ribeiro e não ter o Giovânio, acho que diminui um pouco a qualidade do time. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muita gente arrebentou o futebol brasileiro depois do 7-1, inclusive vocês aqui. Não, eu falei que estava ótimo. Tomou 7-1, todo mundo tá super feliz. O futebol brasileiro estava no seu estertor e não sei o quê e tal. No seu estertor. E aí, o que acontece? Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu disse aqui, aquilo foi uma derrota circunstancial, uma hecatombe. O Filipão, aquele dia, não sei, errou tudo e tal. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse ano, ao final desse campeonato brasileiro, você vai conseguir montar um time só com jogadores novos de 19, 20 anos, um time inteiro, uma seleção no Campeonato Brasileiro. Pelo menos uns uma seleção no Campeonato Brasileiro. Vamos falar assim, você pega, por exemplo, você pode pegar o goleiro lá do Botafogo, que é o reserva do Renan, o Renan, você pega, aí você vai pro Mike, passa pelo Jefferson, e tantos outros, Douglas Santos, aí você tem Lucas Silva, Carlos, Eduardo, o Lucas Lima, você montou uma seleção, cara, com o jogador de base, Érico do Goiás. Como é que o futebol brasileiro está acabando? É entre safra, amigo, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Já no Galo, o clima, o nosso editor-chefe hoje ele arrebentou. Viu, Genta? Você está certo. Vem cá. Você está certo. Porque hoje o editor quebrou o Galo, instaurou crise no Cruzeiro e pôs o Galo como campeão mundial. Olha lá o que ele escreveu, vem cá. Olha lá, você consegue enxergar, desgraçado? Olha lá. Já no Galo, o clima é de tranquilidade e descontração. Pois é difícil. E no Cruzeiro é crise. É crise. O time com 5 pontos de frente de São Paulo, semifinalista da Copa do Brasil e está em crise. Está em crise. Fica em crise mais 5 anos. Como é que chama o seu editor-chefe? Felipe Junqueira. É esse aí que é o cara, obrigado. Olha aqui, no Galo, o clima é de tranquilidade. Ele enxerga, segundo o meu editor, e descontração. Segundo o meu editor, a única notícia ruim foram as ausências de Léo Silva e Jô Rafael Carioca também não. Relacionados para a viagem ao Rio de Janeiro. Será que essa maré no brasileiro vai se refletir na Copa do Brasil? É a mesma pergunta, hein? A reportagem é da Kiwane Rodrigues. Seja bem-vinda, Kil. Vai lá, roda aí. O clima por aqui é de descontração. As brincadeiras fazem parte da boa fase do time. 10 anos no Brasil, não tá português. Quero ver você falando espanhol agora. A gente está feliz, muito contente, mas ainda falta para acabar o ano. Temos que pensar que ainda não conquistamos nada. Os bons resultados nas últimas partidas têm enchido o grupo de confiança. O grupo está forte. Isso é importante, que o grupo esteja forte. Então, eu vejo o grupo um pouco mais maduro, né? E isso que eu fico feliz, não? Por isso. Agora o Atlético quer aproveitar o bom momento também na Copa do Brasil. E a missão é amanhã contra o Flamengo no Maracanã. Para completar o clima positivo, Ed Carlos, Luan e Diego Tardelli
voltam a ficar à disposição do técnico Levir Coupe no jogo contra o rubro-negro. Estou recuperado, estou descansado e agora é com tudo porque não quero parar mais até o final da temporada. Mesmo com a boa fase da equipe, o atacante reconhece que o primeiro jogo da semifinal não será fácil. Se trata de uma semifinal e lá eles são fortes, tem a torcida deles que empurra bastante, que faz a diferença. E apesar das nuvens negras que rondaram o treino do Galo, por aqui o clima da equipe é de equilíbrio e foco na Copa do Brasil. A gente tem que jogar com inteligência, a gente sabe que o gol fora de casa é importante, ser simples, todo mundo correr, todo mundo sabe da responsabilidade, que tem que assumir dentro de campo. E vamos tentar vencer o Flamengo. É difícil, mas a gente tem grande chance. Muito bem, ela está aqui ao meu lado. Aqui tem um amigo meu, Bruno Quirino, lá de Divinópolis, que diz o seguinte, Kiwane: mulher você não precisa pegar, só de você ficar beirando já tá bom demais. A Kiwane é uma mulher casada, nossa repórter aqui, muito linda, um doce, está aqui ao meu lado e vai ficar aqui até o final do programa. Arruma uma cadeira para ela e uma água, por gentileza. Ô, Júnior Brasil, fala agora que tem crise também. Você falou que o Cruzeiro está em crise. Que momento eu falei isso? Acredito no título do Cruzeiro. O Cruzeiro vive uma situação que não é boa no Brasileiro, isso é fato, os números dizem isso, mas o Cruzeiro tem total condição de mudar esse quadro. Agora a gente está falando do Atlético. Na hora do noticiário do Atlético, você quer falar do Cruzeiro. Nós vamos falar do Galo, do Atlético, que tem grande chance de porque que o Anne deixa qualquer um desconcertado. Ele quer mudar, agora é Galo. Agora é o Galo, que vive um ótimo momento, é a melhor campanha do retorno, tem tudo para atropelar esse Flamengo, sim, acredito, porque o jogo da volta é aqui, já disse, o Atlético está na Libertadores do ano que vem, é o melhor futebol praticado no segundo turno, não tenho a menor dúvida disso. Agora, você quer falar do Cruzeiro, então fala. Pronto, vou dizer uma coisa, na minha resenha, eu não faço comentário, não sou comentarista, coisa nenhuma, eu dou pitaco, mas na minha resenha ali no Grita Torcedor da Band News, eu disse hoje que esse Atlético que está aí no Maracanã não é o mesmo Atlético de 10 anos, 15 anos, 20 anos, chegava lá, tomava aqui. Não estou dizendo nem que ele vai ganhar aqui, não é isso. Eu estou dizendo que hoje, teve um jornal lá que vem freguês. Vem freguês. Então, o jornal, principalmente os jornais do Rio, eles brincam muito, mas hoje a realidade dentro do Flamengo é de um respeito muito grande com o time, que é o último campeão, o último brasileiro campeão da América, campeão da Recopa, G4, muito bem, em 2012 vice-campeão e tal. Esse é o time que está indo jogar com o Flamengo. Então, dentro do Flamengo, eu escuto muito as emissoras do Rio. O respeito com o Atlético é muito grande. O Vanderlei, principalmente. O Vanderlei deu uma entrevista agora de manhã. Quem acompanhou, isso não teve chance, vai acompanhar. E ele falou exatamente sobre isso. Eu vou jogar atrás. Eu vou jogar na retranca. Galera, para com o preconceito. Olha aqui. Mas ele falou, e achei bacana. Eu sei que muita gente, Cadu e Júnior Brasil, os dois, vai falar assim, ele está falando isso porque já está dando desculpa se perder. Não é isso, não. Ele falou que o Atlético é uma grande equipe, que as pessoas precisam entender hoje que é uma equipe em ascensão, que o jogo é muito complicado, porque o Flamengo tem todas as dificuldades que tem, diz que o Tardelli é o melhor jogador atuando no Brasil e que jogaria em qualquer time, ou seja, pontuou... Quem falou isso foi o Luxemburgo ou o Brasil? Foi o Luxemburgo. O que você está falando? Ou seja, ele pontuou cada jogador do Atlético e disse do técnico Levir Coupe, do que ele tem mostrado dessa recuperação que o Atlético teve nas mãos dele. Então, assim, e pode ter certeza absoluta que isso foi falado para todo mundo lá. Claro que com aquele discurso do Vanderlei, olha só, vem vindo com toda essa força, é uma chance ótima para a gente mostrar que não é nada disso. Claro que tem isso o treinador, mas eu acho que o reconhecimento do trabalho que é feito do outro lado, isso a gente não viu nenhum treinador ou ninguém dizer que o Atlético não é hoje a melhor equipe do Brasil em termos de brasileiro e refletindo isso na Copa do Brasil. Pode refletir? Pode refletir. Essa era a pergunta da matéria e acho que pode refletir. Deixa eu fazer uma pergunta para o Cadu, que hoje está ostentando aqui uma calça pega-frango, um mocassim, que é um negócio de altíssimo nível. Gostou, né? Não é? De altíssimo nível. Isso aí é a indumentária ideal para você ir numa carreata, né? É verdade. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou perguntar a você o seguinte: Copa do Brasil, mata-mata. Muda o jeito de jogar ou não? O que eu estou querendo dizer com isso? Vai mais precavido, embora hoje eu tenha acompanhado pelo Léo Gomide, que o Atlético deverá ser Vitor, Marcos Rocha, de Carlos Gemerson e Douglas Santos, Josué,
Luan, Dátolo e... Carlos, Tardelli e Michael Suel. Michael Suel e Carlos, tá. Então fechamos os 11. Mas como é mata-mata, não seria um jogo para você, de repente, se fechar um pouco mais? Ou tá certo, tem que agredir, tem que fazer gol na casa do adversário? Pela vantagem técnica que o Galo tem com relação ao Flamengo, a gente vai ver um jogo talvez atípico nessa quarta-feira, porque o Atlético vai jogar nessa formação ofensiva com só um volante, mantendo o seu padrão, o Michael Suel entrando no lugar do Guilherme ali, que pode fazer muita falta, porque vinha jogando muito, e o Flamengo deve jogar atrás. Então a gente vai ter um jogo no Maracanã, com o visitante atacando muito e com o Flamengo bem recuadinho ali, porque nessa mesma entrevista que a Edmara falou, o Luxemburgo, mostrando esse respeito todo ao Atlético, deu a entender que vai jogar defensivamente porque não quer levar um gol dentro dos seus domínios, o famoso gol fora de casa, que acaba pesando demais. Então, respondendo sua pergunta, há diferença sim na forma de jogar pela competição. O Luxemburgo, se fosse pelo brasileiro, não ia jogar de forma maluca, não ia jogar com o kamikaze atacando muito, porque o time dele é pior do que o Atlético, mas faria um meio termo, porque jogaria em casa, não ficaria também na defesa, porque no brasileiro, para sair da confusão, não interessa o empate dentro de casa. Só que nesse jogo, quarta-feira, ele vai ficar bem recuadinho ali e saindo nos contra-golpes. Fecha no Cadu para mim, por favor. Acreditando que o Atlético talvez tenha uma postura diferente. Como é que o Lucha fala? A confusão. Vou sair da confusão. Vou sair da confusão. Isso é um problema particular de cada um. Esse é o programa. Particular de cada um. Ó, eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu acredito que o Michael Suel possa ser um cara muito importante, porque contra o Flamengo ele historicamente fez gol pelo Galo já, né? Depois quando o Pedro Botelho Botafogo e tal. Deu uma atrapalhada. Agora é muito bom o Levi tirar como base a atuação do Cruzeiro contra o Flamengo. Mas ele tem observado isso tudo. A gente já teve provas disso, até no próprio comportamento do Atlético diante do Corinthians. Ficou muito claro que ele tinha acompanhado o jogo do Botafogo e acompanhado o jogo do Cruzeiro. Esse estudo que ele disse que está fazendo e que, na verdade, é o que tem sobrado de tempo para ele fazer, porque não está dando tempo de treinar muita gente, é exatamente esses reacertos. Agora, o fato do Vanderlei jogar lá e vai fazer isso, porque ele fez isso no Brasileiro e a recuperação do Flamengo veio quando ele assumiu que realmente ele não tinha condição de ir tão à frente, também é um dificultador. Ou seja, a movimentação do Atlético vai ter que ser muito maior. Que o Levi já disse, o Atlético, a tendência do Atlético é ofensiva, não adianta, aqui ou fora de casa, é o tipo de esquema que deu certo. Exatamente, ele não vai mudar isso. Tem que buscar o gol, né? Isso aí. Tem que buscar o gol. O que faltou ao Atlético, embora não tenha sido preponderante para a passagem na Copa do Brasil, que foi o gol contra o Corinthians lá, né? Mas sobrou aqui. Contra o Flamengo, o Atlético tem, eu também acho, tem que jogar do mesmo jeito. É isso aí. Né? Até porque o Levi é muito precavido com respeito ao papel dos atacantes na ajuda da marcação também. Olha a diferença técnica e a diferença de esquema tático, como é exatamente o oposto. O Atlético vem jogando como uma espécie de segundo volante, porque ele tem característica de meia, com o Dátolo, que tem habilidade, arma, sabe finalizar, vem em boa fase. O Flamengo é exatamente o contrário no seguinte sentido. Ele joga como meia com o Márcio Araújo, cara. É exatamente o oposto. Você pega um volante que não tem tanta qualidade para sair do jogo, conhecido da torcida mineira, que é um volante essencialmente de marcação, um jogador burocrático que faz o básico e olhe lá. E no Flamengo ele é meia, tamanha carência, um meia pela direita ali, que volta para marcar também, mas que sai para o jogo, ajuda na construção das jogadas, ou pelo menos tenta, porque o Flamengo não tem outras opções melhores. No Galo, o cara da armação, da qualidade é volante. No Flamengo, o volante, o cara da marcação é o meia. E não é por culpa do Luxemburgo, é porque ele não tem opções. O Flamengo tem quantos desfalques, Maia? 20. O quê? 20 jogadores? Entre titulares e reservas, são 20 desfalques. A gente não fala que o Atleta tem 14 titulares. É o mesmo jogadores que voltam, mas dentro dos 14 do Atlético, do grupo todo, tinha muitos importantes, né? No próprio final de semana. Mas é porque o grupo do Flamengo é ruim, né, Cadu? Você não vai falar assim de um grupo ruim que todos são importantes. Não, Edmara, mas eu digo assim, não tem o principal desfalque do Flamengo é o Alexandre. Que é um jogador que não é bom. Está na final da Copa do Brasil. De novo, hein? Eu vou repetir o que o Júnior Brasil me falou hoje pelo telefone, logo pela manhã. Cruzeiro e Atlético estão na final
da Copa do Brasil. E aqui quando a gente está falando do Atlético, eu digo o Atlético está na final. Porque o Atlético fazendo o Cruzeiro mais ou menos, você não sabe. O Atlético está na final. Olha aí, o Júnior Brasil pessimista com o Cruzeiro e otimista com o Galo. Em relação ao adversário, né? Falando com relação ao Atlético você não vai sair pela tangente, que daqui a pouco volta pro Cruzeiro, você vai ter que falar. Preste atenção. Fecha para mim o microfone dos três aqui, que eu não quero que ninguém me atrapalhe, porque esse recado aqui é para você que está em casa, né? E atenção ao que a Sancruza Net Imóveis está trazendo para você. E é mais uma excelente oportunidade de comprar o seu imóvel próximo ao centro de Contagem. São apartamentos de 2 quartos, em empreendimento de torre única, sobre pilotis. Não é? É um prédio com elevador no principal ponto do bairro Europa, em Contagem. Eu comprei um também. Você terá facilidade na entrada em até 10 meses. Só na entrada você tem 10 meses para pagar. O preço especial de lançamento é simplesmente inacreditável. Nunca na história desse país um imóvel a R$158 mil. Você prestou atenção? Você vai morar num apartamento, você vai morar num prédio com elevador, pagando apenas R$158 mil. E ainda você pode financiar até 90% do valor com as melhores taxas do mercado, amigo. Você pode ligar agora para morar, para investimento. Você ligue agora, fale com um dos corretores da Sancruza Net Imóveis, 3351-1160. 3351-1160. Anote o número da Sancruza, os corretores estão esperando sua ligação. Você de qualquer parte do estado, 31 que é o código, 3351-1160. Ligue, cumpre e seja feliz. Que beleza. Olha, os craques de Atlético e Cruzeiro, Diego Tardelli e Everton Ribeiro, falaram da possibilidade de uma final mineira na Copa do Brasil. Vamos ouvir os dois aí, roda aí. Acho que vai ser histórico para Minas, né? Eu falei isso já, vai ser histórico para o clube, né? Vai mobilizar Minas Gerais todo e tem um gostinho diferente, né? Sempre jogar contra o Cruzeiro é diferente, é especial. E numa final de Copa do Brasil, né? Uma competição que é muito difícil, né, ter essa grande chance de ter 2 clubes mineiros. Seria mais um grande jogo, né? Uma grande final, mas para isso a gente tem que passar do Santos, que não vai ser fácil, então temos que estar ligados. Tá aí, Everton Ribeiro falou, Tardelli falou também, os dois jogadores que se destacam nos 2 times, semifinais de Copa do Brasil. Segundo o Júnior Brasil, os dois farão a final da Copa do Brasil em 2 jogos no Mineirão, com faturamentos recordes, muito dinheiro, né? Então, quer dizer, estamos muito bem servidos, né? E quando tivermos a confirmação de um dos mineiros campeão da Copa do Brasil e outro campeão do Brasileirão, estarei em São Paulo sapateando, né? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, Marcelo, evidentemente. Agora, a gente, quando fica um pouco mais reticente com relação ao Cruzeiro, é normal, porque teve queda no... Não, e porque o adversário é melhor. A gente brinca, mas não é pouco. Não, claro, o Atlético ele tem uma situação mais favorável, porque esse G4 pode virar até G6. Não é uma questão do título. E o Cruzeiro, efetivamente, é o título. O título, o Marcelo pode virar focar no título mesmo, esse desempenho. A gente está na beira. Mas não é pelo adversário também na Copa do Brasil? Também. Eu acho que é o principal argumento. Eu acho que o principal argumento... Por favor, para aquela câmera ali. O Santos é muito mais time do que o Flamengo, tecnicamente falando. O Flamengo vai criar uma atmosfera diferente na quarta-feira, assim como o Galo vai fazer na volta. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos, 54 mil colocados à venda no Maracanã. Então isso o Flamengo vai ter a seu favor, mas tecnicamente, que no fundo é o que mais importa, o time é muito inferior ao do Galo. A disparidade Santos e Cruzeiro não é tão grande por causa do Santos, que tem um bom time, tem uma qualidade ali na frente muito grande. Então eu acho que há um equilíbrio. O Cruzeiro é favorito. O Cruzeiro é favorito. Eu só acho que é menos favorito do que o Galo contra o Flamengo. Agora, que o torcedor põe o Twitter na tela aí. Esse é pro Júnior Brasil, põe na tela. É do... Quem que é esse aí, ô Felipe? Enfim, é do GMS. É da Alexandra. Não deu para ler, pô. Volta de novo. Quem é que controla essa entrada e saída do Twitter? Já mudou. Mudou o nome da pessoa e o Twitter continua. Manda embora, não conversa muito. Eu tô achando que vocês estão inventando tweet, hein? Alexandra tá dizendo, dá até medo do Júnior Brasil falar que o Galo está na... Alexandra, minha querida amiga. Está na final. No Mundial, ele falou que o Galo iria atropelar o Raja. Você falou isso, Brasil? Minha querida Alexandra, vou só falar para você uma última coisa que eu disse recentemente, que o Atlético passaria para o Corinthians. Eu cravei isso e passou.
Então, mas isso aí foi aquela famosa, né? Não, mas aquela não. Aquela não. Eu te disse, inclusive, você lembra até fora do programa. Tinha certeza. Como é que é? Não, depois do primeiro jogo. Não. Eu não falei que eu tava convicto. Naquela não foi jogar pra o maior, o Júnior Brasil, ele tem... É o vidente aqui, ó. O Júnior Brasil, ele tem um poder, sobrenatural. É um poder sobrenatural, evidentemente, de adivinhar as coisas. Né? Que bom, né? Ano passado, quando ele disse que o Ricardo Goulart, se fizesse 3 gols num jogo, ele ficaria calado no programa, porque ele já sabia, que a coisa poderia acontecer. Você quer ver a prova da minha evidência? Cadu, você hoje vai ver um amigo meu, Fio. Pronto. Boa. Vou chamar aqui. O Júnior Brasil não pode, você vai brincando da corda. Nosso amigo aí agora. ele já quer. Olha aqui, na sexta-feira passada, nós acompanhamos a invasão que rolou uma invasão lá no Mercado Central e tal. E aí o pessoal gostou tanto. Ninguém pagou, não tem jabá, não. Então, no Brasil já está aqui, jabá. Não, paguei lá no Casa Cheia. Então a gente resolveu colocar no ar a segunda parte dessa invasão lá no mercado. Então, acompanha, olha, tem declaração polêmica de um torcedor do Cruzeiro. Roda aí. Dando sequência à nossa invasão aqui no mercado, invasão com HG. Vamos chegar aqui na rapaziada. Mostra aqui, gente, tá? Esse tem dono essa aqui? Guilherme, você acha que o Guilherme deve renovar o contrato ou não? O Guilherme, ele bota confiança no time, mas chega quando o Cruzeiro é pipoca, entrega o jogo pro Cruzeiro. O Guilherme é cruzeirense? Cruzeirense, na Toca da Raposa, pô, cruzeirense. Qual jogador, quando tem clássico, por exemplo, os últimos clássicos, você foi no último, por exemplo, qual jogador do Atlético que você, como cruzeirense, olha e fala, poxa, esse cara tem que ter cuidado com ele? O Tardelli. Meu sonho é ver ele no Cruzeiro, mano. O quê? Isso é bombástico. Olha a declaração dele que é cruzeirense. Como é que é? Meu sonho é ver ele no Cruzeiro. Joga demais, velho. O cara é craque. Olha isso, hein? Olha isso, hein? Tô suando pra cacete aqui. Mostra lá onde é que nós estamos. Perto da churrasqueira. Ali 2 cupins assando. Engraçado, a gente nessa invasão aqui no mercado, eu que tenho que perguntar, mas a pergunta que eu mais respondo aqui é: pra que time você torce? Quer ver só? Pra que time você torce? Agora eu quero saber. Eu sou, presta atenção, eu sou o atleticano de sangue azul mais americano de Belo Horizonte. Nossa, aí você arrebentou. Torce pra quem? Cruzeiro, é? Você trabalha aqui? O Cruzeiro vai ser campeão brasileiro, só que a Copa do Brasil vai deixar pro Atlético. Mas você já tá entregando a Copa do Brasil assim? Não, já tem 4, não precisa de mais nenhuma, não. Verdade. Já tem 4 já, então vai ficar pro Atlético. Mas o brasileiro ninguém tira. Não, o brasileiro ninguém tira. Vem cá falar comigo, não escapa não que eu corro atrás. Pera aí, vem cá. Vem cá, não vai não que eu vou atrás. Você torce pra quem? Pro Atlético. Tá feliz, hein? Lógico. Tá... Sempre. Não, aí não ganhou, né, amor? Você vai ao estádio ou você torce de casa e tal? Aí eu vou, com certeza. Você também vai? Não, eu sou assim, o Galo... Você tem um ombro largo, hein? Você nada? Eu faço academia. Você é mais fanática que ela, então? É porque, tipo, Em primeiro lugar, qual é seu nome? Kelly. E o seu? Franciele. O que espanta mal olhado? O que espanta o capeta da vida do povo? O capeta? Alho. É que esse cinegrafista aí tem apelido de capeta. A gente continua aqui no mercado batendo papo. Vem cá, vamos chegar numa mesa aqui. Vamos chegar numa mesa aqui. Como é que é seu nome? Ângelo. De onde? Belo Horizonte. Aqui mesmo. Torce pra quem? Cruzeiro. Felizão. E você? Wellington. Cruzeirense também? Cruzeirense doente. Presta atenção na pergunta. Com quem você não renovaria ou acha que o Cruzeiro não deve renovar pro ano que vem? Olha, eu acho que o Cruzeiro é campeão, pode mandar fazer a taça. E eu não renovaria o Borges, Dagoberto, pode juntar a mala e rachar fora. Já deu o que tinha que dar no Cruzeiro. Gente, vem cá, aqui, ó, vem cá. Fala com esse aqui. Tudo bem? Qual é o seu nome? Olimar. Você torce pra quem? O Galo doido. Galo doido? Aqui no mercado a maioria é Galo ou Cruzeiro? Acho que a grande maioria é Galo. Você está satisfeito com o Levi? Acha que o time classifica na Copa do Brasil? Acha que no Campeonato Brasileiro tem uma sequência boa e ainda pode brigar pelo título ou não? Ou o foco tem que ser na Copa do Brasil? Não, o foco dos dois. Acho que tem que esperar um tropeço do Cruzeiro. Mas é difícil, mas não é impossível. O futebol é muito... detalhes, né? Você acha que eu sou mais bonito pessoalmente ou na televisão? Deixa eu ver aqui. A televisão ela modela a pessoa, né? Diz que eu sou mais bonito na televisão, então beleza, tudo bem. Tá certo então, ele não estava errado não. Ele não estava errado, eu discordo, sou mais bonito. Ainda tem uma terceira parte aí, a turma resolveu cortar. Tem uma terceira parte aí, aqui. Mas você viu ali que curioso, um torcedor do Cruzeiro dizendo que o Cruzeiro tem que focar no brasileiro e deixar a Copa do Brasil, mesmo que o Atlético ganhe,
E o outro querendo Tardelli no Cruzeiro, dizendo que o Tardelli seria um bom nome para atuar nesse bom time do Cruzeiro. Com relação ao Tardelli, bate com aquilo que inclusive a Edmara falou, que o Luxemburgo disse que é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. E é mesmo. O Tardelli no momento está jogando muito. Ele jogou a bola de prata lá tá com a cara. É isso que eu ia falar. Mas é inacreditável. Pela beleza, por jogar no São Paulo, aí vai o melhor, mas não é. Quanto tempo temos aí ainda, hein, Felipe? Não, tem muito tempo, até 2 horas. Estou achando que é só de meia hora. Dimara, eu gostaria de ouvi-la sobre o que você ouviu ali, né, do torcedor do Cruzeiro. Você viu que o torcedor do Cruzeiro disse que Borges e Dagoberto tem que ir embora. Esquecendo o Júlio Batista. Tem que ir embora. O Júlio Batista realmente, desde o início, né? Não rendeu. Contratação acertada não deu certo. O salário muito alto, custo-benefício muito ruim, e o jogador sumiu também, aí contusão, e quando entra também não vem resolvendo e tal. Enfim, aí ele entra, faz o gol do título, a turma chupa, idiota. É igual assim Adriano Gabiru, né? Mas eu gostaria que você falasse, Borges, Dagoberto, essa reclamação se procede do torcedor. E sabe o que o torcedor falou ali, aquela história de priorizar o Campeonato Brasileiro? A gente tem ouvido isso de muitos torcedores, sabia? Mas muitos torcedores, torcedores falam que o fato de priorizar o Campeonato Brasileiro, quando você está muito à frente, como é o caso do Cruzeiro, você perder um campeonato, deixar escapar um campeonato desse, vai ser uma coisa que vai dar uma repercussão muito grande. Então, muitos torcedores estão preocupados com o fato do Cruzeiro estar nas 2 disputas e chegar. Eu só acho o seguinte, essa história de priorizar nunca valeu nada. Tem gente que prioriza e acaba perdendo os 2. Eu acho que a sequência que vai te mostrar como que ele vai se comportar. Né, não, mas como que o Cruzeiro vai se comportar? Você já pensou se ele vence muito bem o Santos amanhã? Eu também acho que não. Tem que tentar os 2. E outra coisa, já pensou se ele ganha muito bem a Copa do Brasil amanhã, o jogo contra o Santos mostra um super futebol, isso vai fazer com que o time volte a acreditar muito em termos de brasileiro, que o torcedor volte a acreditar também. Então, eu acho que uma está diretamente ligada à outra. Se for o contrário, vai refletir diretamente no brasileiro também. Então, não tem essa de priorizar. Deixa eu perguntar ao Cadu, mas antes eu quero um Twitter na tela, por gentileza, Felipe. Põe um Twitter na tela aí, é do Matheus, quem deve entrar no time do Cruzeiro, na vaga do Marquinhos, Dagoberto ou William? E aí, Cadu? William, Dagoberto para entrar desde o começo do jogo, mesmo com o William não estando na fase ideal, não estão jogando tão bem, é mais consistente, corre mais. O Cruzeiro, em um jogo pegado como vai ser, não pode ter o Dagoberto desde o começo, não. Então, para mim, tem que ser o William. E nessa história de priorizar ou não pode priorizar, na minha opinião. Até porque eu entendo o seu argumento, é algo interessante para a gente discutir, essa história de ter uma vantagem e perder o título, pegaria mal, ficaria feio para o Cruzeiro. Só que, ao mesmo tempo, se a vantagem está pequena, o argumento para priorizar seria, tá apertado, não pode dar margem, não. Tem que tentar ser campeão brasileiro. Mas então, eu não disse que eu concordo. Eu sei. É o argumento do torcedor, não é o seu. Na realidade, eu acho que... A fisiologia tem que avaliar junto com o técnico, tudo isso. Tem que tentar ganhar os 2, até porque, gente, há um paradoxo aí nessa análise do Cruzeiro. Ao mesmo tempo em que o time caiu, de fato, de produção nos últimos jogos, a diferença é de 5 pontos. Quando perdeu para o São Paulo do Morumbi, a diferença era de 4. A fase ainda não estava ruim, o Cruzeiro vinha de uma derrota no Clássico, mas jogando bem, fazendo uma partida com qualidade, atacando. Foi a primeira derrota, o Cruzeiro ainda não era criticado como é hoje, digamos assim, não havia uma desconfiança e ficou para 4 pontos e depois não aconteceu nada. O Cruzeiro tem 2 jogos muito tranquilos, dentro de casa, nas 2 próximas rodadas. O São Paulo tem 2 jogos fora. Na pior das hipóteses, para o Cruzeiro, ganhando os 2 jogos, continua 5 pontos de vantagem com 5 rodadas faltando. Caso o São Paulo ganhe as 2 fora. Então, na pior, eu não sei se vai ganhar. Não vai ganhar as 2 não sei fora. se vai. Gente, é muita coisa, são 21 pontos, 7 jogos, ainda falta muita coisa para acontecer. Se não tiver a ajuda do apito, sinceramente, eu não acredito que o São Paulo ganhe os próximos 2 jogos. Agora, o Cruzeiro não só joga em casa, como vai jogar com 2 times que é evidente que lutam contra o rebaixamento, mas eu acho que o Criciúma já pode beijar a viúva. Ou não? O Criciúma já pode beijar a viúva. Trocou treinador. A briga lá embaixo dispensou o treinador. Aí contratou o Tony Cecílio e tal. O treinador chega dá uma mudança. Está muito apertado ali. O Curitiba, numa rodada, estava em último, ganhou o jogo, saiu da zona de rebaixamento. É verdade. Ele deu um salto assim, pegou, você falou ali do elevador, no prédio lá em Contagem, você pegou um elevador que é melhor que aquele. Da Santa Cruz e Netmóveis, é verdade. Olha, deixa eu chamar o intervalo de volta na sequência.
para falar ainda mais desses jogos da Copa do Brasil. Eu quero ouvir também, a participação do torcedor do Cruzeiro sobre essa questão de priorizar. Você que está em casa, você que está assistindo aí em algum restaurante, participe com a gente. Envie um Twitter para os donos da bola MG, dizendo se você acha que o Cruzeiro deve priorizar o brasileiro ou entrar forte para ganhar as duas competições. Em 2 minutos a gente volta. Até já.